nessa casa porque esta casa é que constitucionalmente, se é que ainda existe Constituição no Brasil, tem o poder e o dever de colocar as Supremas Cortes no seu devido lugar. E essa casa tem aberto mão desse seu dever e não tão somente o direito constitucional. Eu quero pedir a Vossa Excelência, até para resguardar o Gayer, resguardar a Bárbara, que disse agora eles virão para cima de mim, que Vossa Excelência evoque, por escrito, as notas taquigráficas das sabatinas de todos os ministros que estão no Senado, lá no Supremo hoje. Porque as notas taquigráficas, as gravações de áudio que estão acontecendo e que acontecem em todas as sessões e os vídeos, certamente, deputado Osmar, garantirão a segurança daqueles que citaram algum nome desses ministros, porque hoje é proibido. Você já não tem mais a liberdade de citar o nome de alguém, até para discordar, mesmo que não seja para ofender. Aliás, a Constituição diz que quando você se sente ofendido, você vai à primeira instância. E você entra com um processo contra a pessoa. Mas hoje não. Tudo se resolve na Suprema com os inoxidáveis. Quando o senhor requerer as notas taquigráficas, e aí eu gostaria de pedir às pessoas que são minuciosas nas redes sociais, no YouTube, e que fossem procurar a sabatina de todos os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje ministras. Os senhores verão, ao final, que estarão aptos, entendendo hoje o comportamento deles, que a sabatina não passou de um estelionato. Ou, no mínimo, falsidade ideológica. O que ocorre hoje no Supremo Tribunal Federal, eu sabatinei o então advogado Alexandre de Moraes, ex-ministro do Temer, e ao final da minha fala foi muito importante, eu disse ao senhor, ao ser aprovado, chegando lá e colocando uma capa nas costas, o senhor vai receber um pedido de audiência de um senadorzinho meia boca, semi-analfabeto como eu, ou um vereadorzinho do interior, ou vai receber naquele hall, com todo mundo em pé, como se Deus o senhor fosse. Ele disse, não, senador, jamais, receberei no meu gabinete. Eu disse como se Deus o senhor fosse. Foi mais do que a profecia. Ele se comporta como Deus. O soberano da nação. Nas mãos dele, na caneta dele, está o deboche, a anarquia, a prisão, a soltura. Quando eles são sabatinados aqui, eles não recebem nenhum título ao ser aprovado de interpretadores da Constituição. Não é isso. Eles saem daqui com um título ao ser aprovado no plenário de guardiões da Constituição. Senhores ministros, guardiões da Constituição é guardar o que está escrito. Não é para mexer numa vírgula nem um tio. Segundo a Bíblia, na Bíblia, quem toca nela numa vírgula será anátema. Não é criar uma nova Constituição ou criar narrativas a partir do próprio punho. O deboche está na lei. Eu não vou citar aqui aquilo que já foi citado tecnicamente pelos técnicos e por aqueles que fizeram o seu argumento com base no texto constitucional, e assim vai acontecer com outros aqui. Mas uma coisa simples, quem pode mais, pode menos. A Constituição é maior do que uma resolução. A resolução do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que diz, olha, em havendo alguma anomalia, seja entidade, seja partido, ou qualquer um, do jeito que está escrito lá, você pode muito bem fazer o seu questionamento. Foi isso que o PL fez. Quando percebeu uma anomalia nas urnas de 2020 para cá, não as de 2020 adiante. Ó, se percebeu alguma alteração ou anomalia, você pode fazer o questionamento, porque quem abre a porta e diz, você pode me questionar, está dizendo, eu responderei o seu questionamento. Ao questionar o PL, ao fazer o questionamento das anomalias das urnas, que se deu a nomeação, a eleição por aclamação, simplesmente em 3 minutos, num comportamento irônico, também com uma multa de 22,9, irônico, porque ele pode todas as coisas, ele simplesmente responde em 3 minutos as muitas laudas explicativas e detalhadas que foram feitas pelo maior partido político hoje desse país, ainda que fosse o menor, deveria ter sido respeitado, ainda que fosse um cidadão indouto, deveria ser respeitado ou o mais letrado de todos os doutores. Nem foi lido, é como se recebesse na quinta e jogasse na sexta. Então, nós, o povo brasileiro, que nos indignamos, e o nome disso é a indignação do justo, e eu não posso te falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento, mas dessas coisas eu tenho conhecimento e reitero a Vossa Excelência. Proteja essas pessoas, requerendo cópias taquigráficas, áudio, vídeo, da sabatina de todos eles. E o senhor, senador Girão, que está sentado nessa cadeira, que foi um militante assentado aqui, e se não tivesse sido a sua ação e ao meu estado, quem sabe eles já teriam legalizado a maconha. Diante de todos os desmandos que desmonta algo que foi montado com muita dificuldade dentro de uma pandemia, como subida do dólar, queda da bolsa, juro crescendo, só de ouvir falar, onde nós vamos parar? O senhor protegerá, porque descobrirá ao final de que tudo o que ocorreu ao serem sabatinados, e eu disse ao senhor Alexandre de Moraes, os senhores quando sentam aqui para botar a toga nas costas, vem até a mãe, eu disse. E eu não estava falando mentira, mas ao fazer esse requerendo, o senhor vai proteger e o senhor no final vai descobrir aquilo que o Brasil sabe, e a mídia de esquerda nunca vai dar, que a sabatina não passou de um estelionato, de uma sabatina de estelionato, ou no mínimo de falsidade ideológica. Essa casa precisa se dar o respeito. Ela convida o ministro para vir aqui, não consegue aprovar a convocação e tem esse poder, mas não consegue. Eles desrespeitam e não vêm. O desrespeito é grande da parte dos ministros, claro, mas o desrespeito dessa casa por ela mesma é pior. Mas aqueles que têm coragem, como Vossa Excelência, o Espiridião Amin, o Heisen, o Guaraci e outros que eu
não tenho como citar o nome, mas que se sintam representados, os senhores estão falando em nome de um Brasil, de uma maioria absoluta, sólida de brasileiros, como disse os meninos do canal Hipócrita e o Gayer, que estão nas ruas até que a voz seja ouvida. Porque justiça e lei caminham juntas, é como uma dupla. Mas quando a lei se prostitui, é preciso fazer justiça. E a lei do Brasil se prostituiu, ou a prostituíram. Então é hora de fazer justiça. Muito obrigado.